fica ligado, a gente vai mandar uma mensagem para vocês. Hoje tivemos problema em redes sociais, né? WhatsApp, Facebook e outras, mas teremos o programa gravado para você e você vai poder desfrutar desse conhecimento. Vamos. Tá. Boa tarde, queridos ouvintes internautas e principalmente você, corretor de seguros, que nos acompanha todas as quartas-feiras aqui na Exclusiva FM ou pelo Facebook, embora hoje o Facebook não sei o que aconteceu, né? Ele não quer trabalhar hoje? Olha, tá de mas folga. o programa vai acontecer, Romeu, com vai ele ou sem acontecer, ele? Com não é ele verdade? ou sem ele. Mandando um abraço para todos É isso vocês aí. que estão ligados na programação aqui da Exclusiva FM, programa profissional de seguros. Vocês, corretores da Zona Norte, que estive hoje, o pessoal estava louco para assistir nosso programa, viu, Fábio? Mas vão conseguir assistir depois que a gente está gravando para vocês. Isso mesmo. Ao vivo aqui. O pessoal da Zona Sul de São Paulo também estive essa semana lá, o pessoal querendo esse conhecimento, o pessoal da Leste, da Oeste, do ABC, do Alto do Tietê, de Osasco e região, enfim, todo o Brasil e também todo o mundo ligado Da POC ao Chuí. de Oiapoque a Chuí. Que né? legal, Do hein? Brasil até a Indonésia. O senhor está trabalhando, hein? Preciso. Tem 3 filhos, né? Vamos Pra lá, sustentar, Romeuzito. seu O Fábio. que tem de Vambora. bom para hoje, Romeu? Olha, hoje nós temos uma convidada muito mais que especial. Uma pessoa que está no mercado há muito tempo, é um mercado que é tão importante quanto o mercado de seguros. Ela também trabalha para o mercado de seguros, é uma consultora, é uma corretora de seguros, é uma mentora de novos negócios. Ela aconselha muito profissionais de diversas áreas. Ela vai estar passando o conhecimento e a sabedoria dela aqui para nós E hoje. eu vou te ajudar aqui também, Romeu. Olha, é Vamos mentora lá. de novos negócios, consultora empresarial, contadora, fundadora do programa Gestão com Elas. Era o programa, né? Depois é uma empresa que virou um programa também aqui na Exclusiva FM, ô, Romeu. Sabia disso? Poxa, não sabia. Programa muito Obrigado, legal. hein? Devia ter lido a pauta. Depois você mas pesquisa, obrigado. tá? Tá. Empresária, pós-graduada em controladoria estratégica, mastermind, empreteca. Vamos respirar um pouquinho. E uma das juradas do reality show Em Frente às Feras. Ô, louco, meu, essa é fera, hein? Poxa, eu quero Mãe, e participar ela um dia acredita desse que aí. Deus é amor e o amor transforma pessoas em empresas. É mesmo. Seja bem-vinda, Cris Borges. Obrigada, Fábio. Obrigado, Romeu. É um prazer estar aqui de novo nessa bancada da Exclusiva FM. Quero parabenizar o Fábio, que está show de bola, a rádio. Pena que hoje aí o Facebook deu para trás, né? o Mas Facebook a hoje não gente, quer vocês colaborar. conseguem assistir depois Não aí. ajudou. Vocês vão conseguir assistir depois, ou quem conseguir entrar ao vivo aí vai conseguir entender bastante coisa de gestão empresarial, né? E principalmente para corretores de seguro. O Fábio, o meu esposo já me deu a dica anos atrás para fazer curso de corretora de seguros, mas eu não sou corretora, apesar de muita gente achar que eu sou. entendi. Algumas pessoas têm mais juízos do que eu, Romeu. Entendi, seu Fábio. Algumas entendi. pessoas acham que eu sou, mas eu não sou corretora de seguros, mas admiro essa profissão, convivo com corretores há muitos anos aí, né? Várias empresas que já passaram aí pelas nossas consultorias e pelo nosso crivo aí de gestão financeira. Verdade. E olha só, Romeu e Cris, administrar uma corretora de seguros não é uma tarefa fácil, já que o corretor de seguros normalmente está preparado para ofertar os seguros. Seu DNA está voltado para a área comercial do que a área administrativa. Uma boa gestão da corretora contribui para as finanças da empresa, suficientemente, Suficientemente, seu Obrigado, Fábio. gente. Vai lá. Eu deveria ter feito o trava-língua com você minutos antes. Meu Deus. Vamos lá. Perdoe esse Muito rapaz. Né? Acho que é a emoção dele aqui hoje. É a emoção dele estar aqui. Então vamos lá. E é impossível ter uma situação financeira estável sem fazer um rigoroso controle financeiro. É preciso gerenciar todas as receitas e despesas da corretora, analisar possíveis cortes do orçamento, fazer uma constante mensuração dos resultados para ver se a empresa está trilhando no caminho correto. Conhecer e identificar o nível de maturidade de gestão da corretora é um diferencial importante, pois esclarece
os aspectos que estão gerando os gargalos e atrapalhando o desenvolvimento do negócio. Isto ajuda a potencializar as áreas de oportunidades e facilitar e orientar os pontos a serem desenvolvidos. Cris Borges, faça toda essa leitura bonita. No papel linda, né? A pergunta é simples, então. Podemos dizer que o que não pode ser medido não pode ser gerenciado? Uma empresa, a principal coisa que o gestor e o dono da empresa tem que estar de olho é números e pessoas. Né? Normalmente, a gente sabe que normalmente o corretor de seguros, se for pequeno ou médio, ou ele trabalha sozinho, home office, ou ele trabalha com uma equipe pequena. Mas as grandes corretoras hoje, com certeza, têm toda uma equipe. A gente fala que a empresa é uma engrenagem, então tudo tem que funcionar bem, tem que ter todas as áreas. Tem que ter área financeira, comercial, área de marketing, área de gestão de pessoas. E a gente sabe que o forte do corretor de seguros é vendas. Né? A gente, como contadora, por exemplo, o nosso fraco é vendas, né? A gente vende, mas porque a gente acredita no negócio, tem brilho no olho e corre atrás e acaba vendendo. E como vocês são profissionais de confiança, as pessoas não trocam de corretor de seguros ou de contador da noite para o dia. Né? Então, esse já é um diferencial que vocês têm muito grande de ser um profissional que é focado em vendas. Mas a empresa não vive só de vendas. Né? A empresa precisa olhar para os seus números. Indicadores, que é o que você falou, se a gente não consegue medir, a gente não consegue gerenciar, isso é uma verdade. A gente só consegue gerenciar o nosso negócio se a gente tiver informações boas. Né? Eu falo para os meus clientes, se vocês mandam informação boa para o contador consegue devolver informação boa. E o profissional, o empresário, tem que sempre estar de olho nos números. Então, assim, vocês têm que identificar quais são os principais indicadores que vocês não podem tirar o olho. Né? Então, um dos indicadores, faturamento, mas faturamento não é lucro. Empresa sobrevive de lucro. Então, se você tem uma empresa, sua empresa não tem lucro, você não mede o seu lucro, você tem um emprego muitas vezes mal remunerado. Né? Então, o lucro é a principal coisa que tem que estar de olho, é o principal indicador. Então, tem um corretor amigo nosso que ele fala que tudo que arrecada tudo aquilo que a corretora fatura é dele. Então, esse, já Fábio, começou errado, né, esse é Fábio? um erro não só dos né? corretores de seguros, mas é muito comum na categoria de corretores de seguros, que muitos empresários incorrem nesse erro. A empresa é uma pessoa jurídica e você é uma pessoa física. São entidades separadas. Então, você não pode misturar as finanças da sua empresa com a sua pessoa física. Por quê? Você nunca vai saber qual que é o resultado da sua empresa. Porque se você paga a escola do filho, se você compra tudo da conta da sua empresa, como que você vai saber se realmente a sua empresa é rentável? Se todas as suas despesas pessoais você paga pela empresa. Então, você tem que ter uma conta separada, pessoa jurídica, e a sua conta pessoa física. E quando que o empresário tira dinheiro da empresa, tira dinheiro da corretora, ou por prolabore ou distribuição de lucro. Eu prefiro tirar por distribuição de lucro. Né? Mas, para isso, a gente tem que saber qual que é o lucro da empresa. Ô, Cris, deixa eu falar uma coisa para você. Isso é uma coisa pessoal minha. É muito difícil para um homem falar, às vezes, de dinheiro, né? Principalmente com a esposa ou, às vezes, com o sócio. Porque você está mexendo, às vezes, no bolso. E, às vezes, as pessoas não sabem dividir, que nem você está falando aqui, uma conta jurídica de uma física. Então, às vezes, é difícil. Você está ganhando um dinheiro, que, às vezes, você pensa que o dinheiro é teu, mas não é, né, Fábio? Não, é da empresa. É da empresa. Então, é muito difícil, às vezes, para uma pessoa reconhecer que as coisas não estão indo bem, que pode acontecer da empresa vira uma falência. Acaba virando uma Antes máscara, disso, né, como é que Romeu? fica? Acaba virando uma máscara, porque você não olha, você mistura tudo, e aí você não cria os indicadores ou os controles da sua empresa, porque hoje é muito simples você controlar a finança da sua empresa, as finanças, porque você tem aplicativos gratuitos, inclusive, na internet, né, que você consegue ter um fluxo de caixa, controlar suas contas a pagar, contas a receber, que você consegue emitir nota fiscal por esse aplicativo.
Ou, às vezes, é um valor tão irrisório que não é um custo muito baixo, né, de R$30, R$90, que é um custo baixo para você ter as informações da sua empresa. Então, muitas vezes, o empresário mascara de não olhar. Não vou olhar, não sei, não entendo. Na verdade, é uma desculpa. É uma desculpa para não ver se realmente a empresa dá lucro ou não. Entendi. E acaba vivendo aquele dia após um outro, até que chega num estágio que não tem mais jeito, né, de endividamento, etc. Então, para a gente não entrar no endividamento, a gente tem que controlar diariamente as finanças, tanto pessoais como da empresa. Um dia eu conheci Principalmente um corretor, pessoais, né? Deixa eu só comentar isso que eu acho interessante. O corretor de seguros, Fábio, ele ficou dessa forma, devendo tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, principalmente para órgãos do governo, né, impostos que ele não pagava. O que ele achou melhor? Ele deixou rolando tudo aquilo na empresa antiga, abriu uma nova empresa, entendeu? No qual ele administrava, mas ele não era o dono. Entendi. E disse, depois eu vou e acerto a minha vida com aquela empresa, mas eu vou fazer dinheiro com essa agora. E não é só um caso, são Isso muitos casos. Muito comum, que isso pode principalmente gerar em empresas nessa mais pessoa? antigas. Isso é muito comum acontecer. Porque antigamente os órgãos não tinham tantos cruzamentos e controles como tem hoje. Então, hoje tudo é eletrônico. Então, a hora que a Receita Federal quiser, ela pega o que você está fazendo de errado na sua empresa. E a dívida hoje, mesmo você encerrando um CNPJ, ela vai para o seu CPF. Então, não adianta, por exemplo, empresas que... O corretor de seguros é prestador de serviço, mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um comércio, de uma indústria. Se faz isso, ela quer abrir uma nova indústria, normalmente ele não abre no nome dele. Porque quando pega pelo CPF, vai ver que tem uma empresa que está toda tumultuada lá, cheia de dívida, e eles não deixam abrir uma nova inscrição estadual. Na prestação de serviço, eles também já estão começando a fazer mais cruzamentos. Então, hoje em dia, os cruzamentos entre pessoa física e pessoa jurídica está muito constante. A Receita tem esses dados. Ela só não pega mais porque ela não quer. Mas ela tem, tanto que brincam que o servidor da Receita do Brasil é o melhor do mundo, né? Ele é fantástico. Assim, ele tem cruza coisas tudo, que a gente se destaca, entendeu? né, Fábio? Você sabe que E aí- às vezes acontece isso, Cris, porque o corretor, na verdade, quando ele se forma, né, Romeu? Sim. Ele se forma pessoa física, né? Ele recebe lá a aprovação, o certificado, ele dá entrada na SUSEP e ele retira a sua habilitação como pessoa física, ele já pode trabalhar com a seguradora, se cadastrar e se trabalhar. Existe uma tributação diferente aí para o corretor pessoa física, ele acaba entendendo que não é viável, né, porque acaba consumindo parte da receita O dele. imposto de renda de pessoa física é muito maior do que a de uma E ele pessoa vê jurídica. que ele fala, não, a jurídica é mais vantajoso para eu começar a operar. Só que ele monta a jurídica, Romeu, né, Cris? Se eu estiver errado, você me corrige, nos moldes de como ele trabalha com a física, ou seja, é tudo meu, eu faço do meu jeito, né? O controle sou eu, né? E vamos embora. Só que ele já tem uma personalidade jurídica, né, por trás. Mas ele continua trabalhando dessa forma. Então é muito comum a gente ver os corretores, mas a empresa é minha, né? Se ela fatura, o dinheiro é meu. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, corretores de seguros, pensar. Na pessoa jurídica, quando eu falei que tem duas formas de você retirar dinheiro como empresário. Através do Prolabore, que ele é tributado pelo INSS, pela tabela progressiva do imposto de renda, e através de distribuição de lucro. Gente, distribuição de lucro não paga imposto. Você não paga o imposto de renda, pessoa física, e não paga INSS, porque você já foi tributado na sua empresa. Então, você não é tributado de novo. Então, quando você tem uma empresa saudável, que você gera lucro para essa empresa, você vai ter renda na sua declaração de imposto de renda pessoa física líquida, livre de impostos. Então, o que é melhor, né? Não, sem dúvida. E tem outra coisa também. O corretor ele faz parte do Simples Nacional, o que ajudou bastante, né? Foi uma briga muito grande. Sim. E nós estamos enquadrados no Simples. Então, você tem um tributo menor, né, mais enxuto, tal. Tudo bem que tem as tabelas direitinho que a gente deve acompanhar. E deixa eu falar uma coisa que o Romeu comentou sobre dívidas de impostos. A dívida mais cara que você pode ter hoje numa empresa é dever imposto. Porque só de multa, normalmente é de 20% a 50% de multa. Só multa. Nossa. Fora os juros Como é da fácil ganhar Selic. dinheiro.
mensal que vai Mas correr eles em cima não, eles disso. não perdoam as dívidas, assim como nós perdoamos Não, os cara. nossos devedores, seu Não. Fábio? Não perdoam. Não perdoa. Quem O que governo não acontece... perdoa. Quem perdoa é Deus, cara. Agora entendi. o governo não. O que acontece não é que de perdoa, tempos tá. em tempos eles criam o tal do refis, né? Que vocês já devem ter ouvido falar que o refis ele dá isenção de multa e de juros, ou parte da isenção 75%, ou alguma coisa assim. Só que, normalmente, esse refis ele atinge as grandes empresas. O pequeno empresário, para sair um refis para a empresa do Simples, saiu ano passado, mas foi depois de muita luta, depois de muita discussão no Congresso, e ainda sai tão confuso, com tanta burocracia, que muitas empresas acabam não aderindo. Tem isso. Né? Então, normalmente, se você faz um parcelamento, você vai fazer o parcelamento. E aí o pessoal fala assim, vou parcelar em 60 meses, por exemplo. Mas, mesmo assim, todos os meses, aquela parcela tem atualização pela Selic. Entendi. Tá? Então, não é uma parcela fixa, né? Ela tem atualização para a Selic. É o que nós falamos no começo, né? Administrar não só uma corretora, mas uma empresa é realmente complicado. Mas hoje tem muitas ferramentas que facilitam bastante essa gestão, né? Tem sim. Se o cara procurar um pouquinho, se antenar e procurar uma pessoa competente como você para poder fazer uma mentoria, ajuda também. Também ajuda. Né? Porque, Romeu, você visita bastante corretores e eu conheço alguns corretores e é muito comum o corretor ter várias operações dentro da corretora. Sim. Né? Então ele vai negociar com uma seguradora e começa a trabalhar em cima daquele produto, aí ele monta mais uma célula ou alguma coisinha parecida e outras pessoas naquele produto e tal. E eu conheci um corretor que ele estava bombando num produto de uma seguradora que ela tinha acabado de lançar, montou até uma estação de telemarketing e tal, né, com 20 pessoas atendendo e fazendo o trabalho. Eu falei, poxa, como é que está o resultado? Ele falou, está excelente. Estou vendendo pra caramba. Que bom, né? Me mostrou alguns números e tal. Passado algum tempo, coisa de 3, 4 meses, ele parou com a operação. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, perdi dinheiro. Ah, como você perdeu dinheiro se você estava vendendo pra caramba? Então, aí é que está o lance do negócio, né? Porque a pessoa monta toda a estrutura, tem um investimento aí que normalmente não é pequeno, passa a vender, né? Na planilha de números é legal, porque as vendas estão acontecendo, mas a conta não fecha. É o que eu falei no começo, Fábio. Faturamento não é lucratividade. São coisas diferentes, são indicadores diferentes. Antes de você montar uma operação como essa, você tem que fazer um estudo de custo e de rentabilidade, uma análise de viabilidade. Você tem que colocar todos os custos dessa operação. A gente sabe que aí a comissão do corretor de seguros em muitos produtos é baixa. Então, qualquer percentual, mesmo que pequeno, pode interferir na sua lucratividade. Então, tem que fazer... E, gente, se vocês procurarem um contador de vocês, eles te ajudam a fazer essa precificação, esse estudo de viabilidade para ver se a operação é viável ou não. Porque, às vezes, você mudar... Vamos falar uma vírgula do projeto, já te dá uma lucratividade maior. Não, sem dúvida. Então, às vezes, a forma de contratar... Hoje, a gente tem a nova lei trabalhista. A forma de contratar, às vezes, causa um custo maior. Então, por exemplo, hoje em dia, você pode contratar part-time, né? Você pode contratar... A pessoa pode trabalhar home office. E aí, muitas vezes, trabalhar home office na área de vocês tem um custo menor para a corretora. Sim. Vocês não precisam de um espaço físico, vocês não precisam ter ali à disposição do funcionário água, luz, cafezinho, etc. Então, hoje, vocês conseguem montar operações totalmente remotas. Não, sim, não só o corretor de seguros, mas diversas profissões estão home office. Sim. Né? Não, sem Você dúvida. vê empresas que tinham departamentos gigantes e hoje acabou isso aí. Né? Muito trabalho. E é uma grande tendência mesmo. Gente, eu acho que o Facebook voltou para o ar, hein? Na verdade, tem não. pessoal aqui comentando, assistindo. Na verdade, assim, home office funciona quando as redes sociais funcionam também, né? Com certeza. Ô, Cris, deixa eu te falar Que uma não me coisa. parece o caso hoje. Ô, Mas Fabio, tudo bem, vamos lá. fazer aqui uso da sabedoria da Cris. Você é consultora também, você trabalha com diversos tipos de profissão. Sim. O que eu tenho reparado, corretoras de sucesso são corretoras mais familiares. A esposa realmente
ou às vezes cuida da parte administrativa, tem financeira. filhos que fazem ali toda a gestão ou vendas, e o marido sai para visitar. Uhum. Uma das coisas que os corretores estão perdendo, Fábio, é esse negócio da visita. Tem que encher a paciência do cliente, tem que ir lá ver, em loco, como o cliente está, que produtos eu posso oferecer a esse cliente. Então, se a gestão familiar é importante, as pessoas têm trabalhado sozinhas, até para economizar. Mas se é uma gestão familiar, ela pode dar mais certo que um outro tipo de gestão? Depende. O que você acha? A gestão familiar, a empresa familiar, tem que ter regras como uma empresa normal. Então, assim, o que eu sempre oriento sociedade ou quando você trabalha com família? Faça um acordo, uma ata de reunião. Qual que é a função de cada um, até onde um pode ir, o outro não pode, se não der certo, como que funciona. Porque a gente vê casos, às vezes, vou contratar a família porque é de confiança, porque... Vamos colocar aí o caso do marido e mulher. Quantos casais se separam hoje? E aí como que fica a empresa? Porque aí mistura tudo. Né? Mistura o sentimento ali do casamento com o dia a dia da empresa. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, o que eu falo para resguardar? Faça uma ata de reunião, um acordo, onde você vai colocar tudo, os pormenores. Como que vai funcionar a operação no dia a dia? Minha esposa é responsável pela área financeira. Então, ela toma as decisões da área financeira. Minha função é vender, eu vou cuidar de vendas. E ter uma reunião semanal de ajuste. O que é? Olha, aconteceu isso na área financeira, aconteceu isso em relação a vendas, eu tinha uma meta, não cumpriu, ou a meta foi acima, então precisa ver isso, aquilo. Reunião rápida. Se for em pé, melhor ainda, que demora menos a reunião e é produtiva. Hoje tem muitas empresas que fazem reunião em pé, né, para ser uma reunião produtiva sem injeção de linguiça. Vou dar essa ideia para algumas empresas, hein? Porque tem Mas umas é importante esse acordo, viu, Romeu? Fala-se, não chega a lugar nenhum, viu, seu Fábio? Esse acordo é muito importante para a sociedade, né, se você tem uma sociedade, e para a empresa familiar. Qual que é o papel de cada um? Se não der, e principalmente, se não der certo, como que a gente desfaz? Porque na hora do namoro, a gente fala que empresa é casamento, sociedade é casamento. Então, na hora do namoro, está tudo lindo, maravilhoso, todo mundo concorda. Agora, na hora que o dinheiro sai pela janela, ou o negócio começa a não dar certo, começa a ter divergência de opinião, aí acabou o amor. Né? E deixa eu só fazer mais um comentário. E se está lá documentado no seu acordo, fica mais fácil. O que foi? Se foi bom ou ruim para mim, é o que foi combinado lá atrás, na hora que era só flores. Joia, com certeza. Você falou uma coisa muito importante, que é a permanência da empresa, ou uma separação, alguma coisa. Esses dias eu estive numa corretora, o corretor chamou a esposa para que pudesse administrar e ajudá-lo a administrar. Então, toda a parte financeira ela começou a fazer. E o medo dele, que é? Que aconteça alguma coisa com ele, de doença ou de morte mesmo, e a empresa fica para quem? Quem vai ser o sucessor dessa empresa? Eu vejo corretores no mercado, muitos deles, que acontece alguma coisa assim na família, uma morte, uma doença, que a pessoa não pode mais trabalhar, o titular, e dá uma briga, né? Porque todo mundo quer ficar com a empresa. O corretor, assim como o contador, é uma profissão regulamentada e que tem que ter no contrato social na empresa responsabilidade técnica. Se essa esposa também não for corretora de seguros, ela pode ser, no máximo, uma sócia investidora. Ela vai ter que buscar um corretor de seguros para ter a responsabilidade técnica da empresa. Então, ou ela vai vender essa carteira de clientes, ou ela vai buscar alguém que assine como responsável técnico para ela continuar a operação. Entendi. Poxa, muito legal. É interessante, Romeu, porque quando você tem assim, empresas familiares, você tem uma certa doutrina que já vem lá do vovô, né? O vovô já trabalhava assim, o papai também, né? E hoje o filho que vai assumir, às vezes ele não tem essa liberdade para poder fazer as inovações necessárias, tal, porque volta naquele filme, né? Aqui sempre foi assim, eu sempre fiz assim, né? Conhece a síndrome de Gabriela? Mas tem os dois lados, sim, né, Fábio? Isso aí, né? E não dá mais, né? Porque a gente viu, né, Romeu, várias corretoras fechando, né? Porque também não se atualizaram, né? Não cabia mais aquele modelo de negócio que estava sendo envolvido. E cai nessa questão também. Mas tem os dois lados.
Tem a questão de você aproveitar o que está vindo de novo. A inovação é sempre bem-vinda em qualquer empresa. Sem dúvida. Né? Buscar conhecimento. A gente tem aí o Sebrae, que tem diversos cursos gratuitos. Tem o Empretec, que é muito bom, vale a pena. Empreendedor, acho que todo empreendedor tem que fazer o Empretec, né? Que ele você vai vivenciar as características empreendedoras e o que é uma empresa nesses 6 dias, né? E assim, vou colocar a minha esposa para cuidar do financeiro, mas ela sabe de financeiro? Não, é que na verdade eu confio nela, entendeu? Então, mas, gente, confiança não é suficiente para você gerir uma área da empresa. Você tem capacidade você tem que ter técnica, também, você tem capacidade técnica. Exatamente. E hoje você tem vários cursos gratuitos na internet, tem órgãos, vários órgãos que fornecem, o próprio conselho de vocês tem cursos, o sindicato tem cursos para que vocês possam aproveitar. Então, pede para sua esposa fazer um treinamento antes dela assumir a função. Né? Isso é muito importante. Quer dizer, eu não sei e coloco uma pessoa que sabe menos ainda. Então, aí você vai difícil, arrumar um né? problema maior. Então, você tem que colocar pessoas para te ajudar que tenham capacidade técnica para isso. E o outro lado a gente nunca pode menosprezar o que esse empresário que está com a empresa há 10, 15 anos construiu. Não, porque sem ele dúvida. tem a maturidade empresarial. Sem dúvida. E os jovens ainda, ele pode ter a teoria, mas ele não tem a maturidade empresarial, ele não tem a prática. E a maturidade a gente conquista quando a gente tem a teoria e a prática junto. Então você tem que ter as duas situações, você tem que ter a teoria e a prática. Aí você é maduro suficientemente para gerir uma empresa. Então você tem que aproveitar essa prática, né, e tentar achar um senso comum. Você tem que conciliar as duas partes. Exatamente, né? As duas são importantes. Eu lembro quando eu era pequeno, Romeu, meu pai falava assim: vamos comigo que eu preciso ir lá no guarda-livros. Biblioteca que Você guarda livros. O guarda-livros era o contador. Era o contador, antigamente. Ninguém falava contador, era o E guarda-livros. como que era o né? corretor de seguros antigamente? Sempre foi corretor de seguros? Acredito que sim. Sim. Eu acho Corretor sempre de seguros, né? Tem um pessoal que chamava de agente também no passado. Agente né, de tal. seguros. É isso. E deixa eu só mandar um abraço para alguns corretores que sempre nos O ouvem. Romeu, ele me lembra o Maguila. Lembra do boxeador Maguila? Eu quero mandar um abraço. Manda um abraço aí, Romeu. Vamos lá. Mas eu não faço essa voz, tá? Minha voz é exclusiva e é uma voz romântica do rádio. Aliás, hoje o senhor não chamou a voz romântica do verdade. rádio. Chama Então, que eu faço. Então, pessoal, aqui meu vamos fazer comercial. os abraços. O Romeu, a voz by night do rádio. Mande um abraço, Romeu. Pô, meu grande amigo Santiago da System, lá da Zona Leste, Grande Vila abraço pro Formosa. Santiago. Meu Carlos vizinho. Eduardo, estive no Carlos Eduardo, gente boníssima. Amanhã vai gravar uns comerciais comigo, né, Carlos? Grande abraço para você. Zona Norte, aqui em Santana, pertinho daqui da rádio. Marcelo Brancati também quero mandar um abraço, que é uma grata surpresa para breve, e nós vamos anunciar. É verdade. Lá do Tatuapé. E o Fábio Dias, nosso grande amigo lá de Seguros Fabião, Rurais, grande da Zona abraço pro Oeste, Fabião, lá do Jaguaré. exatamente. Gente finíssima, Deu uma aula aqui pra boníssima. gente do Seguro Rural. Com Vou certeza, aproveitar e cara. mandar um abraço também para o Marcos, da Suprema Corretora de Seguros, para a Abraço para o Cristina. Marcão, para a Cris também, que nos acompanha. Aqui hoje o Facebook resolveu não trabalhar. Né? Mas a gente está aqui Mas para nós estamos trabalhar, aqui. né? E, Romeu, A gente por tá falar, aqui pra você trabalhar. tocou nesse assunto dos abraços. Por onde anda Pedro Takimoto? Olha, o Takimoto acho que foi para Okinawa, no Japão. Quem é dos anos 80 deve lembrar de Karate Kid, Então, mas você com sabe- Ralph Macchio Ele já e retirou Pat muitos Morita. lucros Pedro da Takimoto corretora estava dele, praticando foi sumô, você sabe disso, Foi curtir né? os lucros dele, hein? E falou que ia deixar Será? aqueles coque. Ele ia ficar bonitinho. Não, eu acho que ele ia fazer igual o Daniel San. O físico Lixo atlético já assoalho. estava mais ou menos ali, né? De um grande tá, lutador. Mas vamos tá. deixar essa história para lá. Tá Vamos bom. ao que interessa. Pedro, grande abraço, hein, se tiver E ouvindo. teremos novidade na semana que vem, né? Teremos. Quem vai Deixa eu compor dar nossa contar. bancada aqui com a gente? Eu tenho, ele é americano, ele é branco, ele tem um cabelo para trás e ele vem direto dos Estados Unidos para compor a nossa bancada. Ele é surpresa. Donald Trump. É esse, Fábio, ou não? Surpresa. Ah, Depois a gente vai divulgar. É isso? Ô, Ou é um Cris, rapaz de Curitiba que vai ganhar indulto só para estar aqui com a gente? Ele que tem 9 dedos vai estar aqui com a gente, seu Fábio? É ele? Vamos, esse programa já está ficando avacalhado. Não? Vamos ao Tá que bom, interessa. vai. Vamos nessa, Ô, hein? Cris, Cris Borges. Me diga uma coisa. Há um tempo atrás eu trabalhava numa corretora e o dono da corretora ele era um cara extremamente técnico. E um dia ele me chamou e falou assim, olha, eu montei uma planilha
E se tiver que fechar um seguro? Eu não me lembro as cifras hoje, mas eu vou ilustrar aqui. Ele falou, se a comissão a receber for menos de R$100, não é para fechar o seguro. Eu falei, mas como assim não é para fechar? Ele falou, não, porque vai dar prejuízo para a corretora, então você não fecha. E naquele momento eu não entendi o raciocínio dele. Eu falei, mas está entrando dinheiro e vai dar prejuízo? Como é que funciona isso? E ele não deixava mesmo. Ele não era para fechar o seguro. Com o passar do tempo, aquilo fez sentido para mim. E eu queria que você comentasse sobre isso. Então, com certeza ele estava certo e, com certeza, além de corretor de seguros, ele é um gestor, ele é um empresário. Né? Porque a gente fala do empreendedor e empresário, o empreendedor é o cara das ideias, de que tem várias oportunidades, corre atrás é o vendedor, mas o empresário é o que olha para números e pessoas. Então, isso que ele faz é totalmente correto, é o que a gente falou de criar a operação. Ele provavelmente ele fez o cálculo do custo, quanto custa um profissional numa ligação por X tempo para vender o seguro. Exatamente. Então, vamos fazer uma conta basiquinha aqui. Se você tem lá uma atendente que está ligando para fazer as renovações do seguro para os seus clientes e o salário dela custa R$1.500, um exemplo, né? Você tem que dividir esse salário pelas horas úteis, né, do mês e ver quanto que dá a hora dela. Vamos falar que a hora dela deu, sei lá, R$20, um exemplo. Então, você já tem R$20 de custo para aquela ligação, para aquela venda. Tá. Então, você já sabe que menos que R$20 não pode ser. Sim. Aí você vai colocar que a sua alíquota do imposto do Simples é em torno de 8%, por exemplo. Então, você vai colocar mais 8% em cima daquele valor. E aí você tem os seus custos fixos. Você paga o sistema que você utiliza para gerenciar, né, os clientes, as apólices, etc. Também isso tem um custo. Então, você tem que fazer um rateio disso também. Eu tenho 100 clientes, quanto me custa? A mensalidade é R$100, me custa R$1 por cliente, por exemplo, para ter aquele sistema. Tudo isso faz parte do custo. E uma coisa que ninguém inclui, que a maioria, não muita gente, quem é empresário inclui, o Prolabore. Se você, corretor de seguros, não está trabalhando na operação, você tem que contratar alguém para fazer, não tem? Tem? E ele tem um salário. E se você não incluiu isso no custo, como que fica? Então, também tem que incluir no custo. Então, você vai chegar numa conclusão que menos, por exemplo, vamos colocar nesse caso aqui, menos de R$50 não compensa você vender o seguro. Por quê? Você está empatando, ainda se está empatando, vamos lá, né? Mas se tiver menos, você está tendo prejuízo. Não fecha a conta. E aí, se você não acompanha isso, você só vai ver quando a coisa já virou uma bola de neve, né? Quando o seu saldo já está negativo. Por isso que a gente fala que o empresário tem que olhar a DRE, a demonstração do resultado do exercício que vem do contador, e tem que olhar o fluxo de caixa diário, que é quanto entra na sua conta. Então, essa já era a pergunta que eu ia te fazer. Quais são os indicadores que ele precisa olhar mesmo? Ele tem que pedir para o contador, para quem faz a gestão lá para ele? A demonstração do resultado tem que pedir para você ver se a sua empresa está dando lucro ou prejuízo. Mas, de novo, o contador só te dá informação boa se você entregar informação boa. Claro. Então, você tem que mandar extrato para o seu contador da conta jurídica, você tem que separar as despesas da pessoa física com a jurídica, então não pode colocar a despesa física na conta jurídica, tem que mandar os comprovantes de pagamento, os relatórios da corretora lá onde tem o demonstrativo das comissões, quanto tem de comissão, quanto foi retido de ISS. Isso também é uma coisa que muitos corretores não ficam atentos, porque não, às vezes tem aí contabilidades online, ou tem contabilidade que você não manda nada para o contador, não conversa com o contador, e você não está vendo se ele está calculando o Simples adequadamente, porque vocês têm retenção de ISS. Tem. E na hora da apuração do Simples, tem que abater essa retenção que vocês tiveram. Então, assim, vocês têm certeza que esse valor está sendo abatido? Vocês podem estar pagando imposto a mais. Ou seja, se ele recolhe Então, 6, ele estaria que está recolhendo 4, porque 2 já foi recolhido na fonte. Exatamente. Então, assim, na verdade, os 6%, que é a alíquota mínima, não é só ISS. Lá dentro desses 6%, ou você está pagando 2%, 1%, depende qual que é a fatia aí do ISS. Mas dessa fatia do ISS, o que foi retido não deveria estar pagando. Como a maioria dos casos dos produtos que vocês vendem tem a retenção,
Então, teoricamente, se você está na alíquota de 6%, você deveria estar pagando só 4%. Né? E tem gente que está pagando 6% porque não olha e não confere o que está vindo da contabilidade. Tá pagando 8%, né? E 2 já foi lá e estava recolhendo mais 6. Exatamente. Tá? E aí, depois, para você reaver esse valor, é processo administrativo na prefeitura, e aí vai tempo e paciência. Consegue, né? Então, a demonstração do resultado, você vai ver se você tem lucro ou prejuízo, que é o que realmente entrou na sua contabilidade e por regime de competência. O que é regime de competência? O que aconteceu naquele mês. Então, eu prestei o serviço naquele mês, tive uma receita, eu tive despesas que foi relativa àquele mês. E o fluxo de caixa é o que está saindo de dinheiro e entrando de dinheiro. Então, a gente fala que é o regime de caixa. Então, pode ser que na sua demonstração esteja dando lucro, só que seu caixa está negativo. E pode ser que esteja dando prejuízo, mas seu caixa está positivo. E aí, nesse último caso, é onde que acontece a bola de neve, porque tá no azul lá no fluxo de caixa, e você está achando que está ganhando igual a operação que o Fábio comentou, está ganhando rios de dinheiro, e quando vai ver, daqui a um mês, foi corroendo, porque você estava tendo prejuízo, e aquele prejuízo foi corroendo o seu dinheiro e você teve prejuízo. Deixa eu só dar um exemplo para vocês. Tem um corretor que era conhecido como o Rei das Motos, lá na Lapa. Mas olha o que ele fazia, gente. Era assim, ele vendia um seguro e ganhava, R$200 de comissão naquele seguro. Só que ele dava 100 para quem indicava. E ele só ficava com 100. Certo. Aí ele tinha toda a despesa administrativa dele, ele tinha uma série de compromissos para pagar, etc, etc. No final, a rentabilidade dele era realmente muito pequena. Ele ganhava muito dinheiro, assim, entre aspas. Mas quando ia ver, na realidade, o lucro, ela lá embaixo. Isso é um erro comum. Metade da venda já ficava com o vendedor que indicava. Isso é um erro comum dos corretores de seguros também, Romeu. Assim, para aumentar a minha carteira de cliente, eu vou colocar aí parceiros, que eu vou dar parte da minha comissão, eu vou dar para essas pessoas. Né? Só que se você não fez esse custo, como que você sabe que o valor adequado para você ter lucro nessa operação é R$100 para você pagar para essa pessoa? Se você, às vezes, dá desconto, você tem 30% de comissão, não sei se vocês estão conseguindo tirar 30%, mas vamos dizer que você tirou 30% de comissão e você está dando 20%, 10% paga o seu custo? Os 20% que sobrou paga o seu custo? Então, antes de combinar aí uma remuneração para alguém que está indicando trabalho para vocês, tem que fazer a lição de casa. Fecha, a conta não fecha. Ô, Cris, hoje nós estamos gravando o programa, né? Não conseguimos entrar ao vivo aqui. Acho que o pessoal não sei se está conseguindo assistir ou não. Mas tem muita gente falando que não está conseguindo entrar. Mas, de qualquer forma, nós estamos gravando e depois a gente vai colocar o programa lá no ar. Mas eu já quero te convidar para você voltar aqui com a gente, se possível, nas próximas semanas, né? Para a gente compartilhar esses assuntos com o corretor de seguros. Porque é importante eles fazerem as perguntas do dia a dia eles interagem deles, bastante né? aqui. Né? E hoje eu não sei o que aconteceu, né? O WhatsApp desde manhã apresentou um problema e agora o Facebook também. Poxa, eu estava cheio de perguntas aqui para fazer para a Cris. Pode fazer, a gente repete depois. Né? Na verdade, mas de qualquer forma eu quero te presentear, Romeu. Aqui está um presente do profissional de seguros. Adoro Espero presentes. que você faça bom uso desse presente. Todos que participam aqui com a gente recebem um presente mimo. Um mimo. Do profissional de seguros. Que bonito, hein? Nossa, tem meu nome aqui, hein, gente? Cris Borges aqui. Vou guardar com muito carinho. Tá? Muito obrigada. Vou colocar lá na minha mesa. Legal, né? Muito carinho aqui, Cris Borges. Então já fica registrado aqui para você voltar e bater esse papo aqui com a gente, né, aqui do profissional de seguros. E eu queria que você já deixasse seus contatos também. Né, para depois o pessoal tiver perguntas, tal, nós vamos elaborar isso aí para você. Tem o meu site, que é o www.gestãocomelas.com.br, né? O e-mail contato@gestãocomelas.com.br. Então, se alguém quiser me procurar, é só passar um e-mail, entrar no site, ver. E aí a gente tem as redes sociais,
Tem o Facebook Cris Borges Mentora, tem o Facebook do Gestão com Elas, o Instagram. Então, vocês também me acham na rede social. E eu fico aí à disposição para o que vocês tiverem de pergunta. Fala só um minuto do Gestão com Elas, é porque eu não entendi direito. Ele explica, mas ele não sabe explicar, viu, Cris? Gestão Aliás, com Elas é um projeto que começou há um tempo atrás, que, na verdade, eu tinha um quadro num programa de TV que eu falava de gestão para pequenas empresas, de uma forma muito simples. E aí o pessoal falava, muito rápido, só 5 minutos, etc. Aí eu criei o Gestão com Elas, onde a gente fazia o programa, 5 minutos, e eu continuava o bate-papo com o entrevistado no YouTube e no Facebook. Então, eu continuava mais 15, 20 minutos lá com o entrevistado, falando mais sobre aquele assunto. E o programa era aqui na Exclusiva FM. A rádio veio depois ainda. É. Porque eu criei o canal, aí depois a gente começou, eu chamei algumas, o Gestão com Elas sou eu com elas. Né? Então, eu chamei outras empresárias para fazer outros projetos, fui convidada para outros projetos que a gente usou a marca do Gestão com Elas, é uma marca registrada. E a gente fez programas, fez eventos para mulheres, usando a marca de Gestão com Elas também. E hoje, a Gestão com Elas é muito focado em mentoria e consultoria empresarial. Então, eu já tive escritório de contabilidade durante alguns anos. Né? Hoje, eu estou muito focada em mentoria e consultoria empresarial. E aí eu queria deixar um recado, posso, para os corretores? Vamos lá. Assim, todo empresário, a gente fala que tem que se especializar, principalmente como pessoa, olhando para números e pessoas. Né? Então, tem que ter uma comunicação eficaz, tem que ter liderança. E se não tem profissionais, se você não tem dentro da sua empresa profissionais adequados, contrate. Né? Hoje tem muitas empresas que terceirizam serviços, inclusive financeiro. Né? Inclusive a área financeira você consegue terceirizar com uma melhor qualidade. Então, busquem se especializar como gestores. Busquem olhar para as pessoas e para os números da sua empresa. Corretor, fica a dica aí da Cris Borges. Romeuzito. E aí, se precisar de dica de treinamento, de software de gestão, vocês me chamam aí no particular e eu mando para vocês. É isso aí, seu Fábio. Passou rápido demais. Eu, às vezes, saio daqui meio triste porque é rápido demais. Eu tinha mais 230 perguntas para fazer para a Cris Borges. Hoje não vou poder. Mas fica para o próximo programa, viu, seu Fábio? Ela voltará aqui com a gente, Romeu. Tenha certeza disso. Aí você já vai preparando suas 230 perguntas. Com certeza. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Romeu, obrigado mais uma vez. Compartilhar essa bancada aqui do Profissional de Seguros. A gente volta na semana que vem, se Deus quiser, com as redes sociais funcionando. É isso aí, gente. Vamos lá. É verdade? Todo mundo junto com a gente na semana que vem. E com um novo membro aqui na bancada. Né? Marcelo Brancati estará aqui com a gente. Ô, Fábio, como é que é? Repita. Marcelo Brancati. É isso aí, Não era surpresa. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Fiquem Grande com abraço. Deus. Tchau, obrigada, Valeu. gente. Até a semana que vem. Tchau. Pô, Cris, você consegue fazer uma linguagem que não é o contabilizês.